Esse salmo, se a gente observar a partir do salmo 120, aproximadamente 15 salmos, vai ser o salmo dos peregrinos. Quem são esses? São aqueles que toda vez que ia para Jerusalém adorar, né, no templo, ele vinha salmodiando, cantando salmo. E eu posso imaginar, quem sabe, antes desse salmo ser escrito, eles entrando, adorando a Deus, e aí quando ele observa, né, vê umas montanhas, e aí ele vê Jerusalém, e ele fala, nossa, que montanha alta. E quando ele entra em Jerusalém, ele observa quem? Sião, Monte Sião. Então naquele momento eu imagino que ele fica observando aquelas montanhas em volta de Jerusalém, em volta do Monte Sião. E aí, quem sabe, através da luta, da perseguição, porque naquela época nós sabemos que o povo de Israel era perseguido, porque muitas das vezes desobedecia. E toda vez que desobedecia, Deus permitia que outros reinados, outros reis, né, oprimia o povo de Israel, para que aprendesse. Então naquele momento, né, eles fizeram esse salmo. E você já parou para pensar que na nossa vida não é diferente? Parece que no momento da dor, da dificuldade, é o momento que nós conseguimos ter mais intimidade com Deus. É no momento que, né, nós conseguimos, quem sabe, nascer algo de dentro de nós que nós nem imaginamos que somos capazes. Então eu imagino que esse salmo foi criado dessa forma. Então toda vez que aqueles peregrinos iam para Jerusalém, adoravam esse salmo. Mas o interessante desse salmo, que você observar no verso 1, vai dizer sobre a confiança no Senhor. Nós sabemos que nós que somos cristãos temos que confiar em Deus plenamente, porque a própria palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não confio no Senhor, não tem como eu agradar a Ele. E o salmista, ele vai nos ensinar algo interessante. Ele vai dizer o quê? Que os que confiam no Senhor será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é a firmeza. Então a partir do momento que eu confio em Deus, eu sei que eu estou firme. O que é isso? Será que ter firme é eu estar preso? Não. Estar firme é o quê? Por mais que venha a luta, venha a dificuldade, eu vou permanecer em Deus. Aleluias. Muitas das vezes nós confundimos em estar firme. Acha que estar firme é o quê? Que você nunca vai ter luta. Luta sempre vamos ter. Principalmente nós que somos cristãos. Nós sempre vai ser perseguido. Se você observar, a partir do momento que você dá um passo para querer fazer as coisas certas, sempre vai levantar um, e muitas das vezes não é os de fora, é os de dentro, porque parece que é mais fácil, né, nós atingir aquele que está do nosso lado do que aquele que está longe. Mas não é assim que Deus quer, né? Deus quer que nós andamos em concordância, unido, um ajudando o outro. Aleluias. Então o primeiro ponto que se destaca aqui é a confiança, é a permanecer. Depois ele vai estar falando no verso 3 sobre, né, no verso 2 vão falar sobre as montanhas que estavam à volta, que aí Deus está dizendo que essas montanhas que estavam à volta do monte de Sião é como se fosse a proteção de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo, que quando nós confiamos no Senhor, nós permanecemos firmes. Pode vir vento, é como se fosse uma palmeira, um bambu, o vento balança, mas você está firme no Senhor, a tua raiz está em Cristo. Quem não lembra aqui da passagem, né, lá em Mateus, que fala sobre aqueles que ouvem a palavra do Senhor, ele é como uma casa edificada na rocha, e ali vai dizer que quando está edificada na areia, vem o vento, bate o vento, leva tudo, derruba a sua casa. Mas quando você ouve a palavra e pratica, vai vir um vento, e você não vai cair. E aí eu comecei a lembrar, eu acredito que todos aqui, né, já teve infância, né? Eu acredito que todos aqui já assistiram conto de fada, pelo menos, né, eu lembro da escola. Quem não lembra aqui dos 3 porquinhos, né? E ali fala de 3 casas, e se você observar, dá certinho para essa palavra, porque cada um fez a tua casa, e vai dizer o quê? Que o primeiro veio o vento, levou, não foi engano, era de palha, não sei, o outro acho que era de madeira, não me lembro direito, derrubou também. Mas o outro que fez de tijolo, o lobo soprou e não aconteceu nada.
o que Deus quer dizer através desse conto para mim e para você? Que quando nossa casa é edificada no Senhor, nós estamos firmes. Em outras palavras, quando nós confiamos naquele que pode fazer a nossa casa nos proteger, que é Jesus Cristo, pode vir vento que for, não vai cair, a luta vai vir, mas não vai derrubar nem eu e nem você, porque nós estamos firmes com Deus. Aleluias. Para quem não sabe, o Monte de Sião foi aonde, né, alguns historiadores vai dizer que aonde Davi, né, ele foi sepultado. Então foi naquela cidade, ali no Monte de Sião, e ali ele foi sepultado. E ali a palavra também vai dizer que ali tinha uma sala, né, que foi aonde Jesus Cristo deu sua última ceia para os seus discípulos. Então, quando nós observamos a Bíblia, vemos que Monte de Sião era um ponto de referência. Eu sei que nos Salmos aqui, eu não me lembro, eu tinha marcado, mas eu não me lembro onde está, que Deus vai falar que escolheu o Sião, escolheu o Monte de Sião. Aleluias. Então, o Monte de Sião era um lugar, né, que era um ponto de referência, era um lugar que Deus tinha marcado. Aleluias. Então aqui, quando nós vemos que o salmista dá esse exemplo, vamos observar que não foi por acaso. Ele sabia que aquele lugar ali estava marcado. Aleluias. Estava marcado por Deus, e da mesma forma eu e você estamos marcados por Deus. Nós temos a marca da promessa na nossa mão. Talvez a tua vida pode estar difícil, mas entenda uma coisa: se eu e você confiar no Senhor, nós vamos se manter firme. Aleluias. O vento vai vir, não importa, você sabe que vai ventar, mas a diferença é que você está firme com o Senhor. E se eu for trazer uma alegoria, trazendo lá para as passagens do Evangelho, quem não lembra, no momento que os discípulos estavam no barco junto com Jesus, o vento veio, a tempestade veio, eles teve medo, aleluia, até a água quis entrar no barco, mas ele lembrou quem estava com ele era Jesus. E no momento que ele vai até Jesus, o vento pode até balançar o barco, mas não afundou o barco, porque eles estavam firmes com Jesus. Jesus estava no barco. Aleluias. Então quando Jesus está no meu barco, na minha vida, e eu confio nele, eu tenho certeza, a luta vai se levantar, mas eu não vou cair, porque eu estou seguro no meu Senhor. Aleluias. Que eu e você nesta noite possa segurar na mão de Deus. Aleluias. Não deixe o vento soltar você não. Aleluias. Confia. Tem muitos que pegam na nossa mão e no momento da luta te abandona, te solta, mas tem um que é Jesus Cristo. Aleluia. A todo momento Ele está conosco, Ele está nos ajudando. Aleluia. Quem não lembra, né, Deus está me fazendo lembrar aqui, quem não lembra da passagem da mulher adúltera, que naquele momento vai contar a história que ela se envolveu com outros homens, e no momento aqueles homens catou, pegou ela, levou para um meio ali e quis acusar ela, quis tacar pedra nela, ou seja, os mesmos que estavam envolvendo com ela, quis tacar pedra nela. Mas vai dizer que tinha um ali, que ele disse com as minhas palavras: você confia em mim? A mulher: eu confio. Aleluia. Então vai dizer assim: cadê quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. Cadê os pecadores? Foram tudo embora. Aleluia. E ele vai dizer para Jesus vai dizer para ela assim: cadê os teus acusadores? Não tem ninguém? Então nem eu, né? Só vai e não peque mais. Aleluia. Aquela mulher pôde confiar em Jesus Cristo. Aleluia. E quando ela confiou na pessoa certa, ela se manteve firme. Ela continuou a caminhada dela. Aleluia. Era para ter sido o fim dela. Aleluia. Mas a partir do momento que ela confiou em Deus, em Jesus, Jesus mudou a história daquela mulher. Aleluia. Então, como eu disse, a primeira coisa é confiar. Quando nós confiamos, nós vamos permanecer firme. Aleluias. O segundo ponto é a proteção de Deus, porque as montanhas é como se fossem as mãos do Senhor à nossa volta. Já imaginou quantos terremotos, quantas ventanias, quanta tempestade vem, mas a montanha, o monte está sempre firme, não derruba, não cai, existe até hoje. Aleluias. Porque aquilo que é edificado pelo Senhor, aleluias, não derruba. Glória a Deus. Ele se permanece para sempre. Mas muitos podem confundir, achar que a força está vindo da montanha. Mas se você lembrar do Salmo 121, o que o salmista vai dizer? Eleve meus olhos para o monte, ou seja, para as montanhas. Da onde vem meu socorro? Das montanhas? Não,
mas sim do Senhor. Aleluias. Então eu e você devemos confiar que tem um Deus, que Ele coloca montanha na nossa volta. Aleluias. O inimigo vai estar ao nosso derredor, tentando nos tragar, derrubar. Aleluias. Mas tem um Deus que Ele está ao nosso redor, Ele está mais próximo de mim e de você, Ele está nos protegendo. Aleluia. As pedras podem vir, mas Ele está na frente como um escudo e uma fortaleza da minha vida. Aleluia. Então eu tenho que entender algo, que eu tenho um Deus que me protege. A segurança minha e sua é o Senhor. Se não for Ele na minha vida e na tua vida, nós somos alvo fácil do inimigo. Aleluias. Então que nós possamos, confiar no Senhor, que nós possamos ter essa certeza, aleluias, que existe um Deus que nos ama. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Nós não somos merecedor, mas Ele nos amou primeiro. Se você ler aqui no Salmo 124, verso 8, vai dizer assim, ó: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então a minha confiança tem que estar em Deus. Ele criou tudo, Ele fez tudo. Então essa luta aí que você está passando, a luta que eu passo, perto do poder de Deus não é nada. E por falar em confiança, uma pessoa bem referente que todos conhecem, é Davi. Imagina o que Davi passou antes de se tornar rei. E no momento que ele foi enfrentar aquele gigante, tenta imaginar tudo que ele passou. Os próprios da casa dele perseguia ele, os próprios da casa dele não acreditavam nele, mas ele tinha algo diferente, a confiança no Senhor. Porque quando você observa que todos teve medo de enfrentar aquele gigante, Davi foi, e ele pegou algumas pedrinhas, mas ele, se você ler um versículo lá, eu não lembro qual parte tá, mas vai dizer que ele fala: eu vou no nome do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou com aquele que eu confio, aquele que pode resolver meu problema. Deus está dizendo para mim e para você: qual é o teu problema? Então chama Jesus para resolver, coloca Ele na frente, confia. Se você não confiar, você vai ser fácil. É como se fosse, um copo no meio da água, ou um barquinho no meio da água, vai para cá, vai para lá, não tem firmeza nenhuma. Quantos de nós, se não vigiamos, é assim, dessa forma? A luta vem, quer sair da igreja, a luta vem, não vou mais para a igreja, não vou mais para o trabalho, vou largar, vou separar, porque nós não confiamos em Deus. Quando nós confiamos em Deus, o inimigo ele se levanta, mas nós confiamos num Deus que vence o inimigo. Aleluias. Mas muitas das vezes, quando a luta vem, nós deixamos que a luta passe por cima de nós. E cadê a nossa confiança em Deus? Cadê a confiança naquele que tem todo o poder? Aleluias. Que nesta noite eu e você, possa aumentar essa confiança, possa ter mais fé, possa acreditar mais. Se você observar um texto bem interessante, lá nos evangelhos, vai falar de um certo homem, aleluias, que ele era centurião. Eu acredito que todos já conhecem, Lucas 7, vai dizer que o servo dele estava doente. E o interessante, que esse homem vai até Jesus. Eu imagino que esse homem sabia daquilo que Jesus fazia. Eu acredito que esse homem também sabia que todo mundo que acreditava em Jesus, o milagre acontecia. Por que eu digo isso? Porque vai dizer a palavra que esse homem, ele chega até Jesus. Ele não faz conforme muitos faz, chega lá e fala: Senhor, toca em mim, deixa eu tocar no Senhor, deixa eu fazer isso. Não, ele chega até Jesus. Aqui no verso 6 em diante, ele vai chegar até Jesus, conta o que está acontecendo, e ele fala assim: o Senhor, a minha casa, vamos dizer com as minhas palavras, a minha casa é tão pobre, não é digna de receber o Senhor. Em outras palavras, o Senhor é muito especial para entrar na minha casa, não tem como, eu não sou digno, que o Senhor entre no meu aposento. E aí ele vai dizer algo bem profundo, que aquilo ali tocou até o coração de Jesus. Ele vai dizer assim: não precisa ir lá, libera apenas uma palavra. Se o Senhor falar que ele vai ser curado, vai ser curado. Se falar que vai ser libertado, vai ser libertado. Aleluias. Então naquele momento ele pôde colocar a fé dele em Deus. E Jesus quer ouvir isso de mim e de você. Qual é o problema que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo? Peça para Jesus: libera uma palavra, Senhor. Eu vou para minha casa, mas com a palavra do Senhor, e eu creio que vai mudar. É isso que Deus quer ouvir de mim e de você. Não adianta falar assim: vamos até minha casa, vou te levar, vou... Não,
Esse homem só pediu isso para Jesus. E Jesus, o que vai dizer aqui, ó? No verso 7, no finalzinho vai dizer assim, ele vai dizer primeiro, porém, né, uma palavra e o meu criado sarará. E aí Jesus vai dizer no verso 9, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se, e voltando e disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Aleluias. Então que a nossa fé possa aumentar, que você possa confiar. Quer alcançar o milagre? Confia mais em Deus. Quer alcançar o milagre? Deposita a tua fé no Senhor. Aleluias. Confia, entrega a tua vida para Ele, deixa que Ele vai fazer, que Ele vai mudar. Aleluias. Porque a partir do momento que o salmista mostra a confiança no Senhor, ele mostra que a vida nossa pode mudar. Aleluias. Porque quando nós confiamos em Deus, nós nos sentimos seguros. Imagine, se você estivesse, vamos dizer assim, você está parado num lugar, em cima de você tem uma pedra e alguém está segurando uma corda. Você deixaria o teu inimigo segurar essa corda? E a pedra fosse bem enorme? Não deixaria. Você sabe que ele iria soltar? Mas agora, quando é uma pessoa de confiança, você sabe, pode segurar. Eu deixo minha esposa segurar, mesmo que ela esteja fraca ali, mas eu falei, ela não vai soltar. Eu sei que ela não vai soltar. Ela pode, né, suar, mas ela não solta, porque ela não quer meu mal. Assim é Deus, mas Deus ele tem força, Ele nunca vai soltar. Assim é Deus conosco. Deus quer que eu e você confia nele. Ele não vai querer o mal para você. O mal nós vamos colher com as nossas atitudes. Nós mesmos vamos fazer as coisas para colher o mal, mas Deus jamais quer o mal para mim e para você. Ele nos orienta. Ele fala, vai por aqui, vai por ali. E muitas das vezes quando nós desviamos, aí nós colhemos o nosso mal. Aleluias. Então quando nós confiamos, nós nos sentimos seguros. E outra coisa, quando nós confiamos, nós temos paz, né? Quem não lembra do salmo que eu sempre falo aqui, o salmo 23, o verso 4, se não me falha a memória, né? Mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Então tenho paz. Estou no vale da sombra da morte, mas eu tenho paz, Deus está comigo. E isso me faz me lembrar, sabe de quem? Lá em 2 Reis 6, 17, que vai falar uma passagem bem conhecida, vai falar de quando Eliseu, Israel está sendo perseguido pelo rei da Síria, e naquele momento Eliseu aconselha, né, o povo de Israel a não passar por tal lugar, porque se ia ter uma cilada ali, e o povo de Israel ia morrer. Mas aquele rei fica bravo e pergunta, mas por que está acontecendo isso? Não, tem um profeta que falou isso, isso e isso, então vamos lá matar esse profeta. A palavra vai dizer aqui no verso 14 em diante, vai dizer que eles envia cavalo, carro e grande exército, né, para cercar aonde Eliseu estava. Então naquele momento, vai dizer que o servo que estava com Eliseu, o moço, temeu, porque era muitos, ele estava cercado. E aí no verso 15, vai dizer que ele levanta, o moço levanta e olha, e vê que era um grande exército que estava ali. Mas o interessante de quem confia no Senhor, guarda isso para você, aleluias. Enquanto aquele moço ainda não, né, tinha confiança totalmente em Deus, estava aprendendo ainda, ele temeu. Mas Eliseu, ele confiava plenamente em Deus. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. E disse, não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com ele. Daí orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos para que o veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo e carro, fogo em redor de Eliseu. Aleluias. Aqueles que confiam no Senhor está protegido. Naquele momento aquele moço temeu, porque a confiança dele não era grande, e assim somos nós. O inimigo, se a gente fosse ver espiritual, nós estamos cercados de tanto inimigo querendo fazer mal para nós. Às vezes você acha que não é só com ele, é só com ela. Não, é com todos nós. Todo momento tem um inimigo do nosso lado ali, querendo derrubar, fazer coisas ruins, tirar nosso pensamento em Deus, querendo fazer coisa errada conosco. Mas tem sempre um anjo ao nosso redor, cuidando, aleluias. Mas por mais que o inimigo pode ter um grande soldado, o nosso Deus tem mais ainda soldado para nos proteger.
Aleluias. Então, aqui o moço pôde ver que quando nós confiamos no Senhor, estamos protegidos. Aleluias, temos paz. Eliseu teve paz, por quê? Porque ele sabia que tinha um Deus que poderia fazer tudo na nossa vida. Talvez a luta que você está passando pode ser grande. Talvez você está pensando, né, que dificuldade é essa que está na minha vida? Deus está dizendo, tenha paz, confia mais em mim, acredita mais em mim, entrega, né, teus problemas, tua ansiedade nas minhas mãos, aleluias, porque eu posso fazer. Aqui no verso 4, no Salmo 125, o salmista vai orar, e vai dizer assim, faz bem, ó Senhor, os bons que são retos do coração. Então eu aprendo que além de confiar no Senhor, temos que orar sempre. A oração, né, é a nossa força. Toda vez que nós oramos, estamos tendo mais intimidade com Deus. Toda vez que nós oramos, acreditamos mais no Senhor, porque Deus faz com que nós acreditamos através, né, da palavra dEle e através do que Ele vai falando conosco. Ele vai preenchendo a nossa dúvida com a certeza que Ele tem. Aleluias. E aqui no último versículo, é o 5º, aqui vai mostrar que aqueles, né, que muitas das vezes saem do caminho do Senhor, aqueles que muitas das vezes, né, tá caminhando com Deus, tá seguindo o caminho com o Senhor, mas deixa ser abalado, desvia, né, aquela pessoa que, vamos dizer, nadou e morreu na praia, aquela pessoa que muitas das vezes está firme e por causa da luta, dificuldade, quer abandonar. Quantos, né, por causa do coronavírus, deixaram de vir para a igreja, hoje não serve mais a Deus? Mas aqui vai ter um juízo, porque vai dizer assim, quanto aquele que se desviaram para o caminho tortuoso, levá-los, ó Senhor, com os que praticam maldade. Ou seja, aqui o salmista está mostrando que por mais que nós somos cristãos, que nós estamos andando com Cristo, se nós deixar nos levar, deixar que as lutas venham e nos leva, nos tira da presença do Senhor, nós vamos ser julgados. O Senhor vai levar e vai colocar nós junto com aqueles que já fazem maldade. Em outras palavras, se nós desistir da nossa caminhada, nós vai ser julgado conforme aqueles que praticam o erro, aqueles que praticam a maldade. Aleluia. Mas Deus, Ele traz uma certeza no verso 3. Aqui, se você ler no verso 3, está dizendo assim, ó, porque o cetro da impiedade, ou seja, o poder da impiedade, não permanecerá sobre as mãos, sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Aleluia. Então está dizendo que por mais que, né, a maldade, o ímpio, possa querer ter poder sobre nós, o que é isso? É quando nós, por mais que nós somos justos, andando no caminho do Senhor, vem a luta, vem a maldade, aí o ímpio, né, as coisas mal estão vindo sobre nós, mas por mais que isso acontecer, não permanecerá, porque a palavra diz que Deus, Ele jamais dá um fardo que nós não conseguimos carregar, Ele jamais vai dar uma luta que nós não conseguimos vencer. Então, por mais que está difícil, tenha certeza, você vai conseguir vencer. Está difícil, mas você vai conseguir vencer. Então, que nesta noite você possa ter essa certeza no teu coração. Se nós confiar no Senhor, vamos permanecer firme. Mas eu quero que você entenda uma coisa: confiar no Senhor não vai evitar que você tenha luta, prova. Vamos ter prova. Por mais que Jesus está nos protegendo como aquelas montanhas, a luta vai vir até nós. Mas a diferença é que vai ser conforme aconteceu com Jó. Ele passou uma grande luta, mas se manteve confiante no Senhor. E no final, o que vai dizer? Que Deus deu tudo em dobro. Então aqueles que permanecer confiando no Senhor, tenha certeza, você vai alcançar tudo em dobro, tudo de melhor. Então não desista, continue confiando, né? Semeando a lágrima, mas confiando, não desista, tenha fé, porque nós temos um Deus que Ele pode fazer tudo sobre mim e sobre você. Amém? Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.